Irmãos, obrigado, amor. Vamos ler de pé, Jeremias 18, nós vamos ler do 1 ao 6, amém? Eu tinha, juntamente com a equipe, preparado uma arte muito legal, até legal demais para falar a verdade. Depois a gente coloca, mas com a graça do forro, que está sendo algo muito bom. Diga-se de passagem, obrigado à família do Rafael, da Luísa e os meninos por estarem cedendo o Rafael, né, para nos abençoar. Certamente o Senhor lhe dará a devida recompensa, Rafael. O que a gente pode fazer é o mínimo, perto de tudo que Deus pode fazer. E eu gostaria de ler a palavra com vocês em Jeremias 18, do 1 ao 6, de pé. Eu leio da King James, não vai conseguir passar lá. Talvez a sua versão seja diferente da minha, mas se você conseguir acompanhar, algumas palavras vão ser diferentes, e sendo diferentes, talvez eu dê destaque a elas, para que você consiga entender o propósito daquilo que Deus quer nos comunicar. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te. Em outros textos vai dizer: dispõe-te. Em outros textos vai dizer: desça. Levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci. Essa parte não tem em muitas Bíblias, mas a King James tem. Diz assim: então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez estava desfigurado na mão do oleiro. E então fez dele novamente outro vaso, como percebeu bem o oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor, note bem que só então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro está nas mãos do oleiro, assim estás vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode se assentar, irmãos, por favor. Prometo ser objetivo, por mais que essa é uma palavra que o Senhor tem construído dentro de mim há um pouco mais de um mês. É importante nós entendermos que Jeremias, ele veio como uma sinalização para um tempo específico do povo de Deus. Assim como essa palavra veio como uma sinalização para a minha vida, para a minha casa e também para o meu ministério, Jeremias veio como uma sinalização de um tempo específico de Deus. Jeremias é mais ou menos contemporâneo, quase. Se a gente for datar algumas coisas, Jeremias tem menos de 100 anos de distanciamento do profeta Isaías. O homem que mais profetizou acerca da vinda do Messias. E quando Jeremias vem como uma sinalização, ele vem como uma sinalização especificamente para o povo do Senhor, o nosso Deus, para o povo de Israel. E nós somos o Israel de Deus, como diz Gálatas, e eu não vou poder me deter para explicar essas coisas. Agora, algo é importante nós entendermos aqui, para que a gente consiga receber essa palavra. E eu oro para que você tenha generosidade no teu coração, para se atentar ao que Deus quer comunicar. Por quê? Porque Deus age segundo a sua natureza, amém? Vou repetir para dar uma chance de você dizer amém. Deus age segundo a sua natureza, amém? Então Deus tem inúmeros atributos. Quem pode nomear os atributos de Deus, Roberto? Quem colocou Deus numa mesa e estudou Ele cientificamente?
Assim, porém, Deus, Ele é tudo o que Ele é. Os cariocas que me ouvem, eu vou estar pregando lá no Rio. Vou lá. Em meio a tanta turbulência, eu recebi um monte de convite para pregar sobre famílias no Rio de Janeiro. Eu e a minha família vai estar indo lá no dia do meu aniversário. Falei, eu só vou se eu levar toda a minha gangue, são 5. Tem o que de comer? Se tiver o que de comer, nós vamos. Deus é tudo o que Ele é. Então, Deus, Ele quando aplica o amor, Ele não aplica o amor sem exercer a sua própria justiça. E Deus, quando é justo, Ele não deixa de ser justo sem aplicar a misericórdia, porque Deus não se separa de quem Ele é. Deus é tudo o que Ele é. Não adianta nós multifacetarmos Deus, Mariana. Querer que Ele seja só amor, ou querer que Ele seja só misericórdia, ou querer que Ele seja só justiça, ou querer que Ele... Não, Deus é tudo o que Ele é. E a natureza de Deus é triuna. O que isso quer dizer? Desde que nós conhecemos Deus como Deus, Deus trabalha de forma triuna, por mais que é uma teologia que acaba trazendo um pouco de controvérsias. Por quê? Porque Deus é 3 em 1. No século 21 já tem 5 em 1, 7 em 1, mas desde os primórdios Deus já era 3 em 1. E Deus, quando Ele trabalha de forma triuna. Eu gosto de ver isso sempre na vida de Jesus. Jesus, por exemplo, quando Deus operou a manifestação por intermédio do teu Espírito, o poder do Espírito, Vânia, para ressuscitar a Cristo, isso demorou 3 etapas, uma etapa de 3 dias. E durante esses 3 dias muitas coisas aconteceram. Eu não sei se você sabe, mas existe na Bíblia 3 batismos. E agora, Luísa, você que está estudando sobre o batismo em línguas, existe o batismo de João, existe o batismo da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo, mas existe o batismo de Jesus, que é o batismo com fogo. O próprio João Batista disse, olha, eu vos batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, e quando ele te batizar, ele vos batizará com fogo. E muito diferente daquilo que nós achamos, o batismo de João é um testemunho público que nós nos arrependemos do nosso velho homem. O batismo com o Espírito Santo, que é o enviado por Jesus, ele é um batismo que sela a igreja com o poder, com a capacitação para se tornar testemunha. Mas o batismo com o fogo é o batismo do refinamento. O batismo com fogo não é para deixar você aleluiado, o batismo com fogo é para te refinar. Quem disse que com batismo com fogo você vai sair de uma igreja aleluiado, não está no contexto bíblico. Esse batismo é o batismo que consome aquilo que dentro de você precisa ser consumido, mas também refina aquilo que é dado por Deus em você, para que só o tesouro, só a excelência do tesouro que foi depositado em um vaso de barro seja permanente e a glória seja totalmente dele. Eu fui ministrado pelo meu pastor e eu devo muito ao meu pastor. E ele disse, existe um tempo da manifestação. E eu pesquisei na igreja, um dia eu vou pregar isso para vocês. E eu já estou andando de novo, né? Eu estava desacostumado, está gravando ali. Existe um tempo da manifestação desde o início da igreja. Quando Jesus desceu à terra, Jesus desceu debaixo de grandes manifestações. A Bíblia diz que os pastores do campo, Elaine, minha filha, foram visitados, dizendo que o primogênito de Deus, na verdade, até então ele era o unigênito, né? Então, o Filho de Deus havia nascido. Mas ao mesmo tempo que os pastores do campo foram visitados, também os reis magos, que não eram 3, tá gente, eram muitos. Os reis magos receberam e viram a sinalização nos céus. E o que isso quer dizer, Robério? Isso quer dizer que Jesus o Cristo, ele veio para os pastores que estão simples ali, tratando a ovelha no campo, até aqueles que estão nos palácios governando. Ele foi anunciado. Então,
A vinda de Jesus, Rafael, ela já vem debaixo de grandes manifestações. O ajuntamento de Jesus, ele já vem debaixo de grandes manifestações. Quando Deus, ele traz os seus discípulos para perto deles, milagre com Jesus, irmãos, era igual você beber água. Apesar que tem gente que não bebe, né? Faz bem. É igual você ter acesso à água no Brasil. Agora, chegou um momento que aqueles que andavam com Jesus não podiam só desfrutar da manifestação. Chegou um dia que eles tiveram que passar pela inspeção. Não, eu vou repetir isso daqui. Porque isso não isenta CPF nenhum. Um dia todos passarão pela inspeção. Jesus chamou Pedro, Michele, e disse assim: Pedro, eu vou entregar você para Satanás. Eu já roguei ao Pai, mas eu vou entregar você para Satanás. E você vai ser peneirado, você vai ser inspecionado como trigo. E quando você sair, agora Pedro já tinha chaves do reino de Deus, Pedro já era apóstolo, Pedro já tinha títulos, mas Jesus disse para ele: eu vou te jogar na mão da inspeção, porque uma vez que você seja inspecionado, você vai se converter. E quando tu te converteres, converterás os teus irmãos. No tempo da manifestação, Deus mostra claramente que Ele está contigo. Mas no tempo da inspeção, é você que tem que mostrar que está com Ele. É você que tem que olhar para o céu e dizer: pode mandar fogo, que eu não arredo o pé. Pode mandar fogo, que eu sei que é para o meu bem. Agora Deus é triuno, Ele não trabalha só na manifestação e nem só na inspeção. Dentro da igreja de Cristo Jesus, desde que Jesus veio, tem a manifestação, tem a inspeção e depois da inspeção tem a promoção. Jesus trouxe aqueles homens. Eles trouxeram aqueles homens para um tempo de refinamento, mas quando eles foram refinados, chegou um momento que eles foram promovidos. Todas as nações, diz a palavra do nosso Deus, em Atos capítulo 2, homens de todos os povos, línguas e raças, ouviram Pedro, o homem que foi refinado. Não deixa ninguém te poupar no dia da inspeção, irmão. Ei, deixa eu repetir isso aqui, em alto e bom som, nesse campo chamado Guarapari. Não deixe ninguém te poupar no dia da inspeção. Coloque-se disponível ao Senhor, porque aquele que refina, aquele que inspeciona, é aquele que procura promover. E a igreja, ela passou por isso várias vezes. Várias vezes. Deus veio, trouxe a manifestação lá no cenáculo. Veio derramado o Espírito, todo mundo fica cheio do Espírito, se levanta, fala numa língua que todo mundo sabia, nem inglês existia, nem o grego era amplamente propagado como foi a língua dos céus. Todo mundo ouviu na mesma língua. Veio a manifestação. Quando encerra a manifestação, o que acontece? Vem o refinamento, a perseguição. O refinamento é necessário. Não adianta, irmãos. Deixa eu dizer para você uma coisa que é amplamente propagado pelo Deus desse século. O Deus desse século diz que você não precisa sofrer, que você não deve, você deve amassagear todos os meios possíveis o seu ego, a sua consciência e a sua alma. E Deus diz: quando você submete, você cresce. Agora preste atenção em uma coisa importante. E esse era o banner que tinha aqui preparado para nós, que infelizmente, por culpa de ninguém, não vai poder sair. Existe um momento, e esse é o título dessa mensagem, que Deus te convida a descer. E como é que Deus convida a descer? Ouça com atenção, porque é importante demais isso.
na jornada de todo cristão, todo mundo, sem exceção, até Jesus trilhou esse caminho. Pastor, como assim trilhou? Jesus desceu até o Egito para chegar até Jerusalém. A jornada de todo cristão é sair do Egito, isso significa salvação, mas trilhar um caminho até Sião, até Jerusalém. Existe uma jornada preparada para todo crente. Repito aqui com muita convicção no meu coração: existe uma jornada preparada para todo cristão. O Egito simboliza o mundo. Quando você sai do mundo, você peregrina até chegar em Sião. Quando Deus ele convida Jeremias para descer, é porque Jeremias, entre alguns poucos profetas, já tinha chegado no Monte Santo do Senhor. Ele já havia chegado em Jerusalém. A casa de Jeremias, possivelmente, ficava em algum lugar próximo do templo. É ali onde ele operava, é ali onde ele trabalhava. E por que isso é importante para a nossa compreensão? Porque você precisa, crente, conseguir compreender qual estágio da jornada você está. Eu vou repetir. Você, crente, precisa compreender qual estágio da jornada você está. Você saiu do mundo. Como que foi a sua peregrinação pelo deserto? A Bíblia, ela é um mapa cheio de sinalizações que vai te levar até a vida eterna. E aquilo que foi dito lá atrás não se tornou obsoleto. É uma forma de mim, de você, de nós compreendermos como nós vamos trilhar o nosso caminho. Quem sai do Egito passa pelo deserto. No deserto, Deus deixa exemplo de um povo que murmurou e de um povo que obedeceu, para você saber como você precisa passar no deserto. Ei, tem alguém comigo? Como diz o meu amigo João Édipo, você acredita na Bíblia ainda? No deserto existe um padrão de pessoas, que é um padrão estabelecido para que eu e você vivamos de acordo com as nossas escolhas, mas sem deixar de ter em vista, Robert, um padrão que já foi vivido. E nós precisamos entender, ouça, precisamos entender qual é o estágio da jornada que nós estamos, porque para nós nos levantarmos e descermos, nós primeiros temos que ter subido. Vou repetir. Para nós nos levantarmos e descermos, nós primeiros temos que ter subido. E subir é mais difícil do que descer. É bem mais difícil. Principalmente no que diz respeito a Jerusalém. Mas vamos lá. Só desce aquele que já está em lugares altos. E o convite de Deus para você, pastor Alex colocou muito bem. O melhor trabalho do homem é a oração. O convite de Deus para você é, mesmo estando prostrado, você trabalhar diante dele, para que ele te estabeleça em lugares altos. Os profetas do Senhor são estabelecidos em lugares altos. Agora, acelerando aqui, para você conseguir ter a compreensão e para mim não demorar muito, às vezes até em lugares altos, nós podemos ser encontrados em alguma forma de comodismo. Eu perguntei ao Espírito de Deus, por que o Senhor disse para Jeremias, dispõe-te? Ou seja, ei, arruma uma disposição aí, ou levanta-te, porque certamente, quando a palavra primária visitou Jeremias, ele estava em algum meio de conformidade, ou estava confortável, mesmo estando em lugares altos. Isso não quer dizer que ele estava em pecado, isso não quer dizer que ele estava desconfigurado, porque ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus disse assim, olha, levanta, ou seja, esteja pronto, se posicione. Aí ele pergunta, para quê? Porque você precisa descer. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Novamente, o Deus desse século diz que ninguém precisa descer.
O Deus desse século fala que foguete não tem ré. A terminologia hoje é inúmera. Mas o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, colocou um modelo, um padrão. E esse padrão continua dizendo: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando precisar descer, desça. E quando é que nós precisamos descer? Quando Deus diz: se você descer, ali eu falarei contigo. Um profeta, um homem, uma mulher de Deus só descem quando Deus diz: eu quero falar contigo. Mas o lugar que eu quero falar contigo não é nas montanhas de Jerusalém. E eu irei voltar lá, se assim o Senhor me permitir. Mas o que Deus está dizendo para Jeremias é: eu não quero falar com você ao lado no topo das montanhas agora. Eu quero falar com você em um lugar mais baixo. Um profeta só ouve a voz de Deus para descer quando Deus diz: desce, porque eu quero continuar falando com você. Irmãos, o mundo vai propor várias coisas para você não descer. O mundo vai propor várias coisas para você às vezes não ter que pedir perdão e alimentar o seu ego. O mundo vai propor para você vários pratos para manter você inflamado com a sabedoria deste século. Mas aquele que tem uma sabedoria eterna, muitas vezes vai dizer para quem subiu: desce, porque é lá embaixo eu quero continuar falando com você. Desce, porque é ali que eu quero continuar falando com você. Desce, porque é por esse meio que eu vou talhar, eu vou engendrar em você a característica do meu filho Jesus. Muitos de nós precisamos descer para perdoar. E se você não conseguir perdoar, você não vai entrar no checklist de Cristo. Porque Ele teve que perdoar todos nós. E às vezes nós não conseguimos perdoar uma coisa ínfime, uma coisa assim tão pequena. E Jesus muitas vezes nos chama para descer, porque lá embaixo Ele está dizendo: lá eu vou te falar que você sabe o caminho para perdoar. Muitas vezes Deus nos chama para descer, para a gente acertar os pontos com os nossos pais. Deus diz: desce, porque eu quero que você compreenda a obra e o trabalho que eu fiz na sua vida por intermédio dos seus pais. Porque Deus não pede para nós honrarmos pais perfeitos. Deus pede para nós honrarmos pais. E muitas vezes o acerto da nossa vida está na nossa disponibilidade de descer. Tem muita gente, Rafa, que ainda não se acertou com os pais porque não conseguiu descer. Quando Deus nos pede para descer, existe um molde que só Ele dá a nós, para vivermos coisas que só pode acontecer por intermédio de uma ação divina. Nós somos muito limitados, irmãos. E descer para ouvir a Deus não é problema. É interessante, a King James, ela me desperta curiosidades no espírito, porque a King James diz que quando Deus disse: levanta-te e desça até a casa do oleiro, o início do texto é: então eu desci. Eu preciso enfatizar isso. Eu vou beber até água para ter garganta para enfatizar. Eu preciso enfatizar isso, porque a proposta dele, pastor Vitor, foi: levanta-te e desce até a casa do oleiro. Diz respeito a uma casa literal. Porque Deus, na sua palavra e nos primeiros profetas, os profetas da antiga aliança, ou da primeira aliança, não existe antiga aliança. Da primeira aliança, ele fazia tudo de forma literal. Jeremias, ele não teve uma visão abstrata, ele desceu até uma casa real, que existia. Então, quando Deus diz para Jeremias: levanta-te, põe-te de pé, dispõe-te e desce até a casa do oleiro, porque eu falarei contigo. Sabe o que Deus esperava? Deus esperava de Jeremias o nível da sua resposta para cumprir o que Deus estava exigindo. E Jeremias nos dá uma aula
Porque o versículo da King James diz: então eu desci. Ele poderia estar até acomodado naquele dia, talvez ele estava já no meio do seu ministério, e talvez ele estava ali em um tempo de descanso, mas quando Deus disse para ele: levanta-te, de prontidão ele disse: então eu desci. E quando ele desce, Deus não começa a falar, mas Deus começa a mostrar. Eu gosto da vida dos profetas. Na verdade, os profetas, toda a igreja, ela tem a função de complementar uns aos outros. Mas para a minha vida, os profetas têm uma função maior. Quando eu fico em uma companhia de profetas, parece que eu me complemento, parece que as coisas ficam mais claras. O nosso ministério se comunica. E é tão bom, ouçam, é tão bom você conhecer profetas, mas é melhor você conhecer profetas obedientes. A diferença toda está aí. Não é conhecer profetas nos lugares altos, Robério, mas é conhecer profetas que quando ouve Deus dizendo desce, ele se levanta e diz: eu vou descer. E dentro do profético, existem umas 4 manifestações específicas, entre elas aos videntes. Mas na Bíblia é interessante, quem sabe aqui a primeira pessoa que foi intitulada profeta na Bíblia? Pode falar, não tem medo de errar. Quem sabe? Eu ouvi, eu vou falar, para ninguém ficar, não se aveste, menino. Abraão, quando ele desceu ao Egito, o rei do Egito ouviu da parte do Senhor em sonho: devolve a mulher lá para ele, porque esse cara é profeta, e fala para ele orar por você. E Abraão tinha mentido. E é interessante que todos os profetas, ouça com atenção, para a gente discorrer. Obrigado pela sua atenção, Amanda. Todos os profetas, minha filha, no Antigo Testamento, eles tinham uma forma específica de receberem comunicações, Vitor. Deus não falava com eles somente pela voz. Existia uma questão audiovisual. Em Gênesis capítulo 15, Deus disse para Abraão: sai da tua tenda, porque eu vou falar com você. Mas sabe como ele aparece para Abraão dentro da tenda? Ele aparece com uma visão audiovisual. Porque era dia. E profeta vê o que ninguém vê, né, irmão Aldino? Eles têm um negócio legal, é uma configuração legal, nós precisamos deles. Eles têm, os eletricistas aí, o Gabriel que o diga, eles têm uma fiação diferente. E quando ele saiu era dia, Robert, e dia, durante o dia, Joel é um profeta, eu estou nele agora, estou nesse capítulo. Durante o dia ele diz assim: olha, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Deus não só fala, não mostra, mas Deus tem senso de humor. No céu é um lugar onde existe abundância de alegria. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus gerou no meu coração alegria. E a alegria é diferente da felicidade. A felicidade você consegue ter ela até com chocolate. Solta no seu organismo algumas substâncias, mas a alegria só o Espírito produz. Porque a alegria é o fruto do Espírito. E é interessante aqui, irmãos, para nós darmos continuidade, que quando o profeta desce, a primeira coisa que ele vê ao descer, e eu sei mais ou menos, porque a geografia de Jeremias era um pouquinho diferente. Talvez o templo atual de hoje, ou os muros, eles já estão sobre um nível de terra maior pelo primeiro que foi soterrado. Mas da onde Jeremias desceu até o lado sul, que é o vale de Inom. Deixa eu contar uma particularidade de Israel para vocês, posso? Posso? Em Israel você passa pelo mesmo vale que tem 4 nomes diferentes. Se você passa, você vai para lá, né? Então vou falar para você também.
Se você passa do norte para o sul, o vale tem um nome. Se você passa do sul para o norte, ele tem outro nome. Olha que coisa interessante. Por exemplo, o Vale de Cedron também é o Vale dos Reis. Mas dependendo da colina que você desce, ele é o Vale de Cedron. Dependendo da outra colina que você desce, ele é o Vale dos Reis. Você lembra quando Simei afrontou Davi? Quem lembra? Vamos estudar a Bíblia, hein? Davi, quando ele cometeu o seu pecado contra Betsebe, principalmente contra Urias, que ele matou Urias, Simei, no meio do caminho, começou a afrontar Davi. E Joabe disse, vamos matar esse cara. Davi falou assim, não. Ei, ouça. Davi falou assim, não. Se Deus permitiu que ele zombasse de mim, quem sou eu para tirar a vida dele? Deixa ele zombar de mim. E aí Davi morreu. E sabe o que aconteceu? Salomão assumiu o trono. Quando Salomão assumiu o trono, Salomão colocou um decreto sobre a família de Simei. Falou, Simei, se você atravessar o vale de Cedron, porque o lugar que ele estava era o vale de Cedron, quando você passar do outro lado, você vai morrer. Você não pode, nós vamos poupar a sua vida, desde que você fique de um lado só. Então, em Israel existem vários vales. E o vale de Enom está ao sul de Jerusalém. É o vale onde tem um campo de barro, aonde se encontra a casa do oleiro. E olha que coisa interessante, quando ele desce, quando o profeta desce em plena obediência, em obediência instantânea, veio outro parêntese aqui. Quanto tempo você demora para obedecer a Deus? Deus me testou nos últimos 70 dias. Eu dei uma oferta para o meu pastor lá dos Estados Unidos. Uma oferta que me fazia falta. E eu nunca tinha dado isso para um homem. E aí chegou um momento, pouco tempo depois, que Deus disse, repete essa oferta para esse pastor agora. Só que eu já tinha entendido, pela misericórdia, que era um teste da primeira. Porque a primeira e agora Deus, como é que eu faço com isso? Tem uma conta aí, né? IPVA está chegando, trocou o carro, esse IPVA deve ser mais caro. A primeira eu titubeei, a segunda foi o teste da primeira. E eu entendi, ouça com muita atenção, tem coisas que você vai aprender com o erro dos outros. Você não vai precisar errar. Só isso aqui já valia a mensagem hoje. Quando Deus disse, faz isso agora com esse pastor, era um teste da primeira, porque na primeira, quando ele me pediu, eu pensei algumas vezes. Eu raciocinei algumas vezes. Eu usei a matemática humana algumas vezes. E deixa eu dizer algo com você que eu aprendi com um padrinho meu de casamento, um homem piedoso, que está entre nós até o dia de hoje. O nome dele é Claudião. Cláudio, lembra, amor? Nós temos contato com ele até hoje. E ele sempre ensinou para mim e para a Fernanda, sempre, Elaine. Foi a primeira lição financeira que a gente teve, ainda quando noivos. Ele disse assim, João Muniz, a calculadora de Deus não funciona igual a tua. Se você quiser fazer conta, Marquinho, com a sua calculadora, esperando que a de Deus replique o que você faz, não vai funcionar. Quanto tempo nós não demoramos para obedecer a Deus? Jeremias desceu, porque a obediência dele foi de bate pronto. E quando ele desceu, ele viu uma obra. Tem obras que Deus só vai passar diante dos seus olhos quando você descer. E eu poderia falar inúmeras coisas, porque naquela obra tinha uma roda inferior, tinha uma roda superior. Mas o que Deus colocou no meu coração para compartilhar essa manhã
é sobre a matéria-prima que ele usa para a obra. Não, não, não. Ei, igreja de Guarapari, a matéria-prima que Deus usa para a obra continua sendo barro. A matéria-prima que Deus usa para a obra continua sendo barro. O barro é algo mais pisoteado no Vale de Inom, em Israel, porque tem abundância. O barro é algo que não tem valor. Quando é que o barro ele recebe algum tipo de valor? Nenhum barro. Ouça, ó Israel, Shema, ó Israel, o barro só tem valor quando ele para na mão do oleiro. Todo barro que ainda não chegou na mão do oleiro não tem valor atribuído a ele. O barro só encontra propósito quando ele alcança a mão do oleiro. Barro é uma matéria-prima que é estranha, suja e imperfeita. E você e eu somos essa matéria-prima. Nós somos barro, irmãos. E Deus foi tão fiel a enfatizar que somos barro, que essa foi a primeira matéria que Ele atribuiu à nossa estrutura. Barro. O que Ele quis dizer? Vocês são imperfeitos. Vocês não têm valor se não estiverem nas minhas mãos. Ouça, irmãos, por favor, não há valor em nós fora das mãos do oleiro. Não há o que nós possamos fazer longe daquele que tudo pode fazer. Não há, não existe como. Um barro continuará imperfeito, ouça, um barro continuará sem valor, um barro continuará cheio de pedrinhas, cheio de características imperfeitas, enquanto ele não for até o oleiro e não permitisse ser moldado. E como, Gina, o barro é moldado? Essa é a pergunta. Irmãos, o pastor ele faz mensagem perguntando. Eu aprendi com o Russell Shedd isso. Meu filho, pergunta para a Bíblia. Pergunta para a Bíblia. O Espírito Santo, ele tem todas as respostas. Pergunta para a Bíblia. E eu perguntei para a Bíblia, pastora Paula. Quase pregou ontem. Como que um barro pode ser moldado? Você não tem essa curiosidade quando a gente entende isso? Como é que um barro pode ser moldado? Ah, nas mãos do oleiro, isso eu já falei. Mas como é que ele começa a receber um molde? Quando ele absorve água, Gisele. O barro só toma molde depois que ele é misturado com uma outra substância conhecida como água. Eu e você só temos valor na mão do oleiro, mas estando na mão do oleiro, nós só conseguimos ser moldados se nós permitirmos sermos misturados por algo conhecido como água. A sua capacidade de absorver a água e deixar ela penetrar no mais profundo, ouça, no mais profundo da tua natureza, é o que vai fazer você se tornar alguém moldável. Gente, eu preciso repetir isso aqui. A sua capacidade, Fran, de absorver a água, Igor, de deixar que essa substância chamada água penetre ao mais profundo da sua vida, é o que vai fazer você se tornar moldável. E se o barro significa parte da sua e da minha natureza, se o barro simboliza nós na mão do oleiro, a água, ela continua sendo viva e ela continua sendo a palavra de Deus. Eu não sei aqui, eu estou contabilizando temor e zelo para um dia contar o meu testemunho. Mas se tem uma coisa que eu quero dizer aqui, há mais ou menos umas 4, 5 semanas atrás eu estava abalado emocionalmente. Eu me vi cego, não conseguia ver as coisas direito. Eu não conseguia processar raciocínio direito.
E eu falei, o que eu vou precisar fazer, Deus? O que eu vou precisar fazer? E eu estava abalado emocionalmente. E eu não ouvi nada, Sara. Até um dia que eu acordei, uma quarta-feira, no mesmo horário que eu acordo todos os dias, porque eu tenho disciplina para isso. Vocês não têm um pastor preguiçoso. Glória a Deus. A Deus. E quando eu acordei naquele dia, eu olhei para o meu criado do lado da cama, e lá estava a minha Bíblia e os meus livros. E eu lembrei que aquela era a minha rotina. Em uma semana lendo a Bíblia, do jeito que eu já lia antes, eu falei isso para a Elaine. Do jeito que eu já lia antes, eu fui totalmente organizado por dentro, irmãos. Porque se você se dispor a deixar que a palavra penetre a tua vida, não existe abatimento, nem emocional, nem humano, que consiga conter a sua vida. A Bíblia continua sendo a forma que Deus molda o barro. E se nós descobríssemos isso, nós daríamos mais atenção a ela. Muitos de nós sofremos emocionalmente, sofremos psicologicamente, porque não temos uma disciplina vívida com a palavra de Deus. E quando eu peguei a Bíblia e eu permiti que a Bíblia voltasse a ser a minha companhia das manhãs, eu voltei a permitir que a Bíblia continuasse sendo aquilo que me alimentava. Eu li 2 evangelhos, irmãos, em uma semana, o evangelho de Mateus e o de Marcos, e eu vi como Jesus era contra a cultura. Enquanto todos iam para cá, ele ia para cá. Então eu ouvia conselhos, e quando aqueles conselhos iriam apenas massagear o meu ego, eu dizia, eu não vou fazer assim, porque se Jesus estivesse aqui, ele iria para o outro lado, ele não iria se poupar. E eu fui dando aquele passo atrás de passo, e quando eu fui ver, eu estava pleno. A palavra de Deus continua moldando e dando forma aos barros. Você que está aqui, feche os olhos, por favor. Feche os olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui no púlpito que o Senhor confiou a nós, e eu quero ministrar debaixo da autoridade daquele que nos enviou. Tem pessoas aqui que estão sofrendo doenças psicossomáticas. Deixa eu dizer para você, por favor, ouça, porque contra um testemunho não há argumentos. Se você se voltar à palavra de Deus de todo o seu coração, e com disciplina buscar os seus estatutos, não dê descanso aos seus olhos até que você encontre a sabedoria. Não permita que o sono bata a tua porta até que a sabedoria te encontre. Vá para um lugar onde a palavra de Deus vá entrando e encontrando as suas entranhas e moldando aquilo que tem que ser moldado. Chega de religiosidade, vamos ser sinceros. A gente tem muita aparência de piedade. A gente consegue olhar para fora, a gente consegue ver o caquinho, a pedrinha que está no barro do outro irmão, mas muitas vezes nós não enxergamos os cacos que estão na nossa, porque nós não permitimos que a água da palavra permita entrar profundamente nas nossas entranhas. Muitas das vezes a gente olha o molde do outro e não olha o nosso molde, porque nós não deixamos, ainda estamos enrijecidos. E o que flexibiliza um barro, o que flexibiliza a matéria-prima que o oleiro usa, continua sendo a palavra. Ei, daqui uns dias, pregar a verdade vai se tornar quase impossível. Se pregar vai haver prisões, se pregar vai haver perseguições. Aproveita enquanto ela ainda te alcança como verdade de Deus. Deixa ela entranhar o seu coração, deixa ela entranhar a sua vida. Deixa eu dizer para você uma coisa, se você se permitir entrar nesse lugar, eu duvido, irmãos, eu duvido, eu estou falando de 4, 5 semanas atrás, eu duvido que ela não alinhe os seus olhos.
Eu duvido que essa palavra não te faça ver o que você precisa ver, não te faça te posturar da forma que você precisa se posturar. Tem muita coisa que nós estamos lutando com as nossas próprias mãos, quando a palavra que quer penetrar a nossa vida está dizendo: ei, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E saber que eu sou Deus. A palavra continua sendo a água viva, que vai promover bolhas, porque na talha do olheiro, pode abrir os olhos, porque na talha, na roda do olheiro, quando a água entra no barro, Linde, o barro produz bolha, minha filha, mas quando produz bolha, vem a mão. Vem o dedo do oleiro, e ele põe o dedo na bolha, aquela bolha explode, e o barro toma forma, toma forma, toma forma, toma forma, porque o ar, ele enfraquece a matéria conhecida como barro. Então o oleiro trabalha, tirando imperfeições e impurezas, e ele faz isso através do ar que vai surgindo. Nós vamos precisar, todos nós, por favor, todos nós. Uns 70 dias atrás eu preguei aqui em tempos de luz. Deus, Ele traz luz para organizar a casa. Eu vou pregar sobre a dracma. Irmãos, a luz, ela ilumina por dentro, não é por fora. A luz de Deus, ela tem o poder de iluminar o nosso interior, não o exterior que nós queremos que ela ilumine. E a água tem que estar presente na nossa vida. Deixa eu ler para vocês, por favor, o que Deus disse para o profeta, porque Deus só falou depois que o profeta viu agir, Vitor. E sabe que Deus falou? Deixa eu ler para vocês, Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão, ou na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não posso, ó profeta, eu não posso trabalhar com todo um povo como o oleiro trabalha um barro. E aquela palavra, pastor Vitor, era um divisor entre um tempo de apostasia e de exílio, e um tempo de restituição e restauração para aquela terra. O que separou o exílio, a restituição e a restauração? Foi a capacidade ou a incapacidade de um povo permitir ser moldado pela água da palavra. Não, isso veio do Espírito, não veio de mim. Eu preciso repetir, isso veio do Espírito de Deus agora. O que separou um povo de se tornar apóstata, de ver os seus filhos ser levados como escravos, de ver os seus filhos roubados, pastor Marcelo, ou tê-los ali, Roberta, em Jerusalém, do lado do templo, no Monte Santo do Senhor, foi a capacidade dos pais, foi a capacidade da mentalidade daqueles homens que ouviram a voz de Deus, de permitir que a palavra os moldasse. Eu vou encerrar às 11 horas em ponto aqui. Deixa eu dizer para você uma coisa. A ideia de Deus para Jeremias era mostrar para ele o quanto que ele, o oleiro, o próprio Deus, conseguiria trabalhar com uma matéria sem valor. Mas a ideia de Deus para Jeremias também era mostrar para Jeremias aonde é que o barro está seguro se ele se desfazer. Só tem um lugar, Michele, que o barro, ele pode tomar molde e se desfazer, se quebrar.
existem algumas ocasiões. Para Jeremias, quando Jeremias viu aquela visão, a visão antes dele receber a voz, foi ele vendo Deus fazer o barro, e o barro se desfez na mão do oleiro. E a Bíblia fala assim, olha, e pegou o oleiro, e o fez novamente, conforme ele quis. Então veio a voz do Senhor a Jeremias e disse: não poderei eu fazer contigo o que o oleiro fez com o barro, ó casa de Israel. O lugar mais seguro, Alessandro, para um vaso se desfazer é na mão do oleiro. Mas será que existem outros lugares em que um vaso pode se quebrar? Lembra do pastor, o jeito que ele prega? A pergunta: Senhor, será que tem outros lugares que um vaso pode se quebrar? Porque o primeiro lugar que o vaso se quebrou foi nas mãos do oleiro. E o Senhor deixou claro ao meu coração que existe sim outros lugares que o vaso pode se quebrar. Mas uma vez que ele saia da casa do oleiro, ouça, o vaso só quebra para revelar a sua essência. Alguns pegaram, 25% tá bom. Uma vez que ele saia da casa do oleiro, o vaso só quebra para revelar a sua essência. Quando você olhar um vaso se quebrando, veja a essência que ele está exalando. E eu vou pregar, se assim Deus me permitir, sobre o que é essência a semana que vem. Eu vou dar uma dica. Quando um vaso se quebrar, olha para a família dele. E quando um vaso se quebra? Nas mãos do oleiro. Quando ele pode se quebrar, Fran? Para revelar a sua essência. Porque em Juízes, a palavra de Deus diz que Gideão derrotou um grande exército, junto com os seus 300 guerreiros, que foram separados. Teve um processo seletivo natural, Lili. Lili está de férias, ninguém enche a paciência dela. Um processo seletivo natural, minha filha. E qual foi esse processo seletivo? Tem 32 mil homens, eu só quero 300. Para ninguém se vangloriar. Para ninguém se vangloriar. Por quê? Porque Deus já sabia, olha o que Deus sabia. Deus sabia que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nosso. Então disse, eu vou separar os 30 mil para 300, porque quando os 300 subir, Mari, eles vão gritar em nome de Gideão, e em nome do Senhor e em nome de Gideão, algo nesses termos. E vocês vão fazer o quê? Vão quebrar o vaso. E quando quebrar o vaso vai ter o quê? Vai ter fogo. Quem lembra do batismo com fogo? Por que foi tirado 30 mil de 300? Porque da multidão poucos foram batizados com fogo. Não, eu tenho que repetir. Por favor, irmãos, receba da parte do Senhor. Porque do meio dos milhares, poucos ainda foram batizados com fogo. Só carrega fogo aquele que já foi batizado com fogo. E a palavra de Deus diz que quando o vaso se quebrou, a guerra foi vencida. Para de querer ser Superman. A Marvel não ensina nada. O homem que venceu o pecado e a morte, venceu sendo fraco. Venceu indo para a cruz. Quando o vaso se quebrou, a guerra se venceu, porque o fogo, a essência, não é o barro que foi feito, o vaso que é importante. Aquele vaso agora tinha um propósito, Alan. O propósito era carregar algo maior do que ele mesmo. Quando quero chamar o louvor.
Uma outra ocasião que um vaso pode se quebrar. Psiu. Ouça, Lu, você está prestando muita atenção. Sua mãe está do lado, está metendo uma pressão aí, né? Deixa eu falar para você, minha filha. Um vaso pode se quebrar quando ele prepara um caminho para o Senhor. Vontade de quebrar um vaso desse agora. Mas que vontade que deu de pegar um vaso desse, fazer igual as leoas. Botar aqui um trem aqui, pá. Ei, ouça com atenção, Igor, pega isso. Um vaso pode ser quebrado quando ele prepara o caminho para o Senhor. Maria tinha um dote. O dote era o que ela precisa dar para se casar. Quando ela chega na casa de Simão, o leproso, que estava cheio, ouça, por favor, olha para mim, por favor, que estava cheio de etiqueta religiosa. Vou servir uma janta porque o Senhor me curou. O Senhor me curou, então eu vou fazer algo para você aqui. Aí chega Maria. Chega Maria. Chega Maria. Chega Maria, despretensiosamente, Nayara e Dudu. Com tudo que ela tinha para viver uma aliança, Juliana. E ela disse, se eu puder me aliançar com alguém, eu me alianço contigo. Se tem alguém que eu quero me aliançar, é contigo, Jesus. E ela quebrou o vaso dela de alabastro aos pés do Senhor Jesus. Ela perfumou todo o ambiente. E ela disse, eu estou preparando ele para o caminho que ele ainda não cumpriu. Ele vai para a cruz, sim. Ninguém vai poupar Jesus na cruz. Não vai ser Judas que vai poupar Jesus da cruz com a sua falácia filantrópica. Não vai ser Pedro que vai poupar Jesus da cruz com a sua falácia, da sua astúcia de força e de espada. Porque um dia alguém decidiu quebrar o vaso. Ela lançou o vaso aos pés do mestre. E ele quebrou tudo ali. E ele foi preparado para a sua morte. Desculpa, depois a gente arruma. Me perdoa, tá? Quem poupa Jesus de seguir o seu caminho natural, também vai se poupar de morrer com Ele. E Deus não usa homens vivos, Deus está atrás de homens mortos. Mas você vai ungir esse homem expulsou demônio em nome de Beelzebu, segundo diz o povo, não importa, alguém já disse para mim que ele é o Salvador, ele é o Messias, então eu vou ungir o pé dele. Ah, mas esse homem se assenta com os pecadores, não importa, é para ele que eu vou quebrar o meu vaso. Ah, mas esse homem, ele segue no caminho daqueles que acabam fazendo coisas que não são normais em Israel. Mas é sobre os pés dele que eu vou quebrar o meu vaso.